Compartilhado o texto da mensagem, João capítulo 10. Vamos fazer o nosso estudo de hoje, João 10. Aleluia! Glória a Deus. João capítulo 10, o texto do bom pastor. Só o Senhor é o nosso pastor. Aleluia! João capítulo 10. Vamos ler o capítulo inteiro, capítulo 10, verso 1. Você pode acompanhar comigo a leitura. O texto da palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouves? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai,
não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Diga amém. Levanta a sua mão direita aos céus e ore assim comigo. Diga assim: Senhor, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra. Creio também em Jesus Cristo como Filho de Deus, enviado de Deus para me salvar. Sendo assim, creio que Jesus Cristo é meu Senhor, meu Salvador. Creio também no Espírito Santo como promessa de Jesus. Creio na igreja como corpo de Cristo e creio na Bíblia como palavra de Deus. Por essa razão, eu permito que a sua palavra, que o seu Espírito, que a sua vida penetre em mim e venha dividir a minha alma do meu espírito, que a tua palavra venha discernir as intenções do meu coração. Eu recebo o seu conselho e a sua direção em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Continuando nossa série de estudo de João, nós estamos estudando o Evangelho de João, agora chegamos já na metade. João tem 21 capítulos, chegamos agora na metade, estamos agora no capítulo 10. E o capítulo 10, na verdade, é uma continuação do capítulo 9. O que vemos a semana passada foi a respeito da cura de um cego. Compartilhamos a mensagem: eu era cego, mas agora eu vejo. Diga assim comigo: eu era cego, mas agora eu vejo. Cego no sentido espiritual. Nós éramos cegos mesmo. Éramos cegos, totalmente incrédulos. Às vezes acreditava: não, eu tenho Deus no meu coração, mas éramos cegos para o mundo espiritual. E Deus nos fez enxergar a verdadeira razão de viver. E por essa razão estamos aqui reunidos como igreja, porque cremos na igreja. Agora, o capítulo 10 não é separado, não está separado. Pelo contrário, o assunto da cura do cego continua. Então aqui ainda, a discussão, todo o debate, ainda é em cima do cego que foi curado. O capítulo 9, no verso 41, terminou assim. Olha o verso 41 como terminou. Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, não vemos, subsiste o vosso pecado. A versão da Bíblia que eu acabei de ler, e que é o senhor também, é uma versão mais culta, mais intelectual. E a Bíblia, a leitura da Bíblia nos torna inteligente também, porque o seu vocabulário vai melhorando e muito. Agora, no entanto, eu quero te mostrar uma outra versão deste mesmo versículo que nós aqui acabamos de ler. Tem uma Bíblia chamada a versão A Mensagem. É uma linguagem mais contemporânea, ou seja, para os nossos dias de hoje. Então, esse mesmo verso que nós acabamos de ler, olha como está escrito aqui na versão A Mensagem. Jesus disse a respeito daqueles que estavam indagando ele, por que o cego foi curado. Jesus disse: se vocês fossem realmente cegos, não teriam culpa. Mas a partir do momento que se declaram capazes de enxergar, se tornam responsáveis por seus erros. Para quem Jesus está dizendo aqui? Para os religiosos. Sabe, aquelas pessoas que são religiosas, elas, aqui no contexto, no capítulo 9, os fariseus viram que o cego era cego de nascença e agora se tornou a ver. Eles ignoraram o milagre e ficaram apenas no ponto da religião. E eles se declaravam que enxergavam. Então a esses que se declaravam capazes de enxergar, esses eram responsáveis pelas suas escolhas. Quem são essas pessoas no nosso dia a dia, no nosso contemporâneo? São aqueles religiosos que dizem assim: o quê? Você se tornou crente? Você traiu a nossa família? Você mudou de religião? E é interessante que ele está vendo que Deus fez um milagre na sua vida, que você mudou. Ele ignora a sua transformação, ele ignora a sua libertação, ele ignora que você mudou, mas fica só no ponto central da religião cega. Então, eles que se declaram que vêm, esses serão indesculpáveis diante de Deus. E quantas pessoas que também, porque você se tornou cristão agora, cristão, evangélico, protestante,
Quantas pessoas não te rejeitam agora? Quantas pessoas não te abandonaram, te deixam de lado? Por quê? Porque você agora é crente. E esses acham que estão enxergando, mas tadinho, esses serão indesculpáveis. Então Jesus está dizendo, olha, vocês serão indesculpáveis por causa do seu erro. E qual erro? Você está ignorando que Deus existe, está ignorando o milagre, que Deus abriu os olhos espirituais daquele. Semana passada nós realizamos batismo. Todos quanto foram batizados é porque os olhos espirituais foram abertos. Deus fez o milagre, Deus fez a transformação. Mas quantos não estão te rejeitando? Quantos não estão te deixando de lado? Ignoram o milagre de Deus, mas ficam na religião. Esses estão cegos, mas eles se denominam que enxergam. Não, eu que enxergo, minha religião que é certa, eu nunca vou virar crente. Ficam assim. Aí no capítulo 10, nós começamos a ler, aí no verso 1, nós lemos aí a versão atualizada. Agora olha o que diz, continuando a conversa, na versão A Mensagem. Olha, Jesus diz assim, na versão que nós lemos, diz, em verdade, em verdade. Agora na versão A Mensagem está escrito assim, vou tentar ser mais claro possível para vocês. Jesus dizendo, olha, vou ser mais claro possível para vocês. Se alguém pula ou arromba o aprisco das ovelhas, em vez de passar pela porta, não é para fazer boa coisa, é um ladrão de ovelhas. O pastor passa pela porta, o porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas reconhecem a sua voz. Entendeu? Não entenderam, ainda assim não entenderam. Irmãos, qual que é o objetivo dessa mensagem? O tema dessa mensagem é Jesus, ele se denomina, eu sou o bom pastor. Várias vezes aqui ele está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor. E ele é também a porta. Aqui é importante nós crermos da forma correta. Porque com quem Jesus está dizendo aqui, conversando, é com os judeus religiosos, que também criam. Mas estavam crendo da forma incorreta. A forma como você crê vai determinar o seu comportamento e vai determinar também a sua recompensa ou disciplina no tribunal de Cristo. Então é importante que nós creiamos da forma correta. É importante. Olha só, tem pessoas que não creem da forma correta. Lhe falta o verdadeiro ensinamento. E Jesus aqui, nessa parábola, ele quer mostrar o verdadeiro sentido. Ele quer falar de forma mais clara quem é o verdadeiro rebanho, quem é o verdadeiro aprisco e quem é o verdadeiro pastor. O povo para o qual eles estavam conversando, eles criam. Mas, no entanto, estavam rejeitando agora o verdadeiro pastor que veio se apresentar a eles. É necessário que nós venhamos a crer da forma verdadeira. Olha só como crer da forma errada pode lhe trazer comportamentos diferentes. Ainda ontem nós tivemos nossa festa da colheita e eu estava conversando com um irmão em que ele canta muito bem. Ele tem uma voz bonita. E eu fui elogiá-lo. Olha, irmão, gostei de você cantando. Parabéns, olha, você tem uma voz boa. Você canta bem, você ministra bem. Aí ele disse bem assim, não, pastor, não sou eu. Eu falei, não? Ah, é? Não é você, não? Não, é o Espírito Santo. Ah, é? Ah, é? Ah, tá. Então quer dizer que eu não canto porque o Espírito Santo não é comigo? Eu falei, não, pastor, não é isso que eu queria dizer. Eu falei, não. Aí estava eu, o pastor Sidney. Eu falei, imagina o pastor Sidney cantando. Meu Deus, vai espantar todo mundo. Então o Espírito Santo não é na vida dele. Eu falei, irmão, o Espírito está sujeito ao profeta. Presta atenção, essa é uma falsa humildade. A verdadeira humildade é você reconhecer quem você é e saber receber elogio. O irmão não sabia receber, não soube receber o elogio. Aí depois que eu falei isso para ele, eu falei, é verdade, tem razão. Porque as pessoas pensam assim, que ao subir aqui, ou ao compartilhar o estudo na célula, você vai virar um zumbi. Então pessoas que creem assim. Então você virou um zumbi. Pum! Agora não sou mais eu, é o Espírito Santo agora falando. Tem pessoas que creem assim. E porque creem, estão agindo de forma errada. Aí quando você é elogiado, aí pensam assim também, olha só, onde pode levar se a pessoa continuar crendo assim? Onde pode levar? É que da seguinte forma, no dia em que ela não tiver vontade, porque tem aqueles dias mal que você acorda, como hoje, uma manhã de domingo, frio. Aí talvez você teve uma semana corrida no trabalho. Domingão, seu corpo está lá, você quer levantar, mas o lençol está assim, ó, te puxando. Seu corpo cansado e o lençol te puxando. Seu corpo cansado. Aí você abre o olho, toca o celular, desperta, você vai lá e desliga o celular e volta a dormir. Tem dia que você acorda assim? Sim ou não? Sim, irmão, acontece. Ainda habitamos nesse corpo aqui. Nosso corpo é preguiçoso.
Não tem dia que também você não já aconteceu assim, de você acordar meio mal-humorado, desanimado. Eu acho que hoje eu não vou para a cela, não estou tão bem. Eu acho que hoje eu não vou para o culto. Aí a pessoa, o que ela faz? Ela não vai. Por quê? Olha onde pode levar. A pessoa que acha que ela é tomada pelo Espírito, então é Deus que faz na vida dela e ela não faz nada. Ela acaba que se limitando e limitando o agir de Deus na vida dela. Tudo isso em virtude de uma crença. Então ela acha que quando ela está cantando, falando, é Deus. E quando ela não tem vontade, é Deus que não colocou essa vontade na minha vida. Olha o extremo. Uma certa vez, um irmão, ele não trazia a Bíblia para o culto. E aí eu falei para ele, irmão, você já está há um tempo na igreja conosco, você precisava, você lê a Bíblia, acho que você deveria começar a ler a Bíblia, irmão, trazer a sua Bíblia para o culto. Olha a resposta dele. Pastor, Deus ainda não tocou no meu coração para eu comprar uma Bíblia. Você está vendo como a crença errada pode levar você a comportamentos errados? Por que você acha que os judeus rejeitaram a Jesus? Por causa da crença deles. Eles estavam crendo, mas crendo errado. Não permitiram a luz de Deus iluminar e eles passaram a enxergar o verdadeiro pastor, o verdadeiro rebanho e a verdadeira porta. Então que nesta manhã Deus vai abrir os seus olhos. Se há crença errada em você, te levando a comportamentos errados, hoje o Senhor, que é o bom pastor, vai levar você a passos verdejantes. Vai guiar você às veredas da justiça. Amém? Então essa parábola que é a continuação do assunto do cego. Então ele está falando com pessoas que ainda estão cegas, estão tendo comportamentos porque ainda estão cegas. E Jesus diz, olha, eu vou ser o mais claro possível. Vou tentar, né? Jesus ainda disse, eu vou tentar, Wagner, ser o mais claro possível. Agora esse texto aqui é maravilhoso. Quando eu estudei isso aqui, falei, uau, que tremendo. Vamos compreender, primeiro, porque tem alguns significados. Nós vemos aqui o aprisco, tem muitas simbologias. Jesus usa de uma parábola aqui, de uma ilustração, de uma metáfora, para explicar a respeito do verdadeiro sentido da crença. Então a primeira metáfora que Jesus usa é o aprisco. Está aí no verso 1. Em verdade vos digo que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Muito bem, precisamos compreender cada alegoria que Jesus usa aqui. Primeiro, temos certeza para afirmar que este aprisco não é o céu. Jesus está falando aqui, olha, que vai entrar no aprisco. Jesus não está usando aqui falando do aprisco. O aprisco não significa e não simboliza o céu. Por quê? Ele diz que este entra e sai. Aquele que entra pelo aprisco, ele entra e sai. Jesus não iria se contradizer a respeito da salvação. Não tem como você, hoje, Aline, você foi batizada. Domingo passado eu estou salvo. E hoje, já saí da salvação, perdi a salvação. Não. A Bíblia é clara, respeito, se você crê que perde a salvação, amém, isso não é um debate, não leva a um ponto nenhum, mas nós cremos que salvação não se perde, uma vez que você teve a experiência com Cristo, salvação não se perde. Então não pode ser o aprisco aqui, quando Jesus está falando, o aprisco não é o céu, o aprisco não é o céu, o aprisco é um lugar onde você pode sair e entrar. Portanto, o que significa o aprisco? A sinagoga é um aprisco. O aprisco era um curral onde ficavam as ovelhas. Então é um lugar onde as ovelhas entram e depois saem. No caso aqui no texto, o aprisco para os judeus era a sinagoga. Era um lugar onde eles estavam, mas eles poderiam sair. No seu caso, o que era o aprisco? Era a religião, era o pecado que você antes estava e você saiu. Então o aprisco é um lugar onde você fica por um momento, mas que você pode sair. Aprisco também significa que não é a entrada para o céu. Como eu disse, não é a entrada para o céu. O aprisco, Jesus disse ainda que possuía outras ovelhas que eram de outro aprisco. Então Jesus está dizendo em outras palavras, olha, esse aprisco aqui não é o céu, porque ainda tem mais pessoas presas em outras religiões, presas em fortalezas, em outros lugares, que eu também vim para libertá-las. Cada um de nós que aqui estamos, viemos de uma circunstância, de um tremendal de lama diferente. Cada um veio de uma lama diferente. Uns vieram da lama do crack, outros vieram da lama do pagode. Você vê como as drogas vão mudando, né? Uns vieram da lama do sertanejo, uns vieram da lama da religião,
uns vieram da lama do sexo fora do casamento, uns vieram da lama da promiscuidade, cada um veio de uma lama diferente. Você estava no aprisco, você estava lá, mas você um dia saiu. E Jesus ainda vai salvar. Esses que são da sua família, que hoje, porventura, ainda estão no aprisco da religião, que é o primeiro, eles vão sair de lá, porque Jesus veio para libertá-los. Se você tem membros da sua família que hoje estão cegos, debate com você, te persegue, fica tranquilo. A promessa do Senhor é que Ele veio para salvar esses também. Ele veio para salvar esses. Agora, o que é o aprisco? O aprisco, deixa eu mostrar aqui um outro texto. Aqui nessa figura. Essa é a figura do aprisco. Era, portanto, um espaço cercado por pedras, onde as ovelhas ficavam alojadas. Essa é a figura literal. Portanto, Jesus, quando está usando aqui da figura do aprisco, o povo judeu entendia muito bem, porque era normal, eles vinham numa cultura rural. Então, as ovelhas entravam no aprisco, que era um curral, mas depois saía para andar nos pastos. Era apenas um lugar onde elas ficavam por um momento. Era um lugar onde elas ficavam sob um cuidado. Então, aprisco fala de cuidado. E em Gálatas, capítulo 3, verso 23, mostra o verdadeiro significado do aprisco. Que o aprisco, sendo a sinagoga, era a lei. Antes nós estávamos na lei do pecado. Olha o que diz Gálatas capítulo 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, antes nós estávamos encarcerados na lei. A lei é como, aqui o texto de Gálatas está dizendo, ora, a lei era um aio, a lei servia de tutela, era como se fosse uma babá, um cuidador. Então, na época existiam cuidadores, e na época eram os escravos, existiam escravos professores. Até hoje ainda alguns professores dizem que ainda são escravos, porque recebem pouco e trabalham muito, né? Mas na época tinham escravos que eram professores, e cuidavam dos filhos do seu senhor, dos patrões. Então, os filhos ficavam com esses escravos sob um cuidado por um determinado tempo, até cumprir aquele tempo, e o filho assumia o trono, assumia a posição que era do pai. A lei de Moisés, a religião que antes estávamos, serviu de cuidador para você, serviu de cuidador para mim. Agora veio Jesus nos libertar da lei. Então a lei foi importante? Sim, a lei foi importante, porque é através da lei que o Senhor mostra onde está o pecado. Se não fosse a lei, nós não saberíamos onde está o pecado. Existem os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos Deus deixou justamente para nós sabermos onde está o pecado. Qual é a vontade de Deus? Nós andamos aqui na avenida de carro. Imagina você andando na avenida. Se não tiver placa, você vai andar 100 por hora. Mas se tiver placa e um radar sinalizando 60 por hora, você vai andar 60 por hora. Porque você sabe, se infringir aquela lei, você pode ser punido. Então, para que serve a lei? Serve para cuidado. A lei não é para punir, é para cuidado. Então, a lei que o Senhor Deus deixou foi para cuidado. Mas agora nós fomos libertos desse cuidado. E Jesus veio agora para que agora nós sejamos justificados pela fé e não pela obra. E não pela obra. Existem pessoas que creem em Jesus, mas não querem se batizar, porque eles acham assim, eu não estou preparado, porque ela acha que ela tem que fazer alguma coisa ainda para Deus. Não é, você não alcança o favor de Deus mediante o que você faz. Você alcança o favor de Deus mediante em quem você crê, e em Jesus, o Cristo, que é o nosso justificador. Então hoje somos justificados mediante a fé em Jesus, não é mediante o que você faz. Por essa razão, às vezes, você não entende. Como? Às vezes tem pessoas que se comparam assim, ainda presos na lei. Como eu sou dizimista, eu sou fiel, perdi meu emprego, e ele que nem dizimista está ainda no trabalho. É porque você ainda está com a mente na lei. Não é mediante o que você faz. Damos o dízimo porque cremos na igreja, por uma causa. E não por um cumprimento de uma lei, uma obrigação. É por uma causa, que é a igreja. Que é uma causa onde eu determino e declaro onde está o meu coração. Eu me batizo não porque eu me considero puro, santo, sem pecado, mas eu me batizo porque Jesus já me justificou. Agora tem pessoas que abandonam a igreja. Você percebe como a crença errada pode levar a comportamentos errados? Existem pessoas que ainda creem que precisam fazer alguma coisa.
para alcançar o favor de Deus. E Jesus está dizendo, olha, aprisco, antes você estava no aprisco, mas eu te chamei, eu abri a porta desse aprisco que você estava, e você ouviu minha voz e saiu. E o homem era cego. Lembra, no capítulo 9 falava do homem cego. O homem cego era a ovelha, que ouviu a voz de Jesus e saiu da religião dos judeus. E agora ele entrou pela porta que é Cristo. Ainda outro significado no texto, tem também, mostra as ovelhas. Vou avançar aqui. Avança para mim, Fernando, por favor. Pode avançar para mim. Ok. O outro significado no texto ainda mostra, João 10, verso 16. Olha o que diz no verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O aprisco era o lugar onde você estava. Religião, pecado, a lama do pecado, era onde você estava. Agora, as ovelhas, qual que é o significado das ovelhas? As ovelhas significa o povo de Deus. E ficamos sabendo e sabemos que Jesus só tem dois povos. Israel, que é o povo judeu, e a igreja. Mas agora o rebanho verdadeiro do Senhor é a igreja. De acordo com Efésios capítulo 2, o verdadeiro rebanho do Senhor é a igreja. O povo judeu é o povo de Deus, sim, mas se eles não acreditarem em Cristo, não acreditarem em Cristo como bom pastor, como no texto Jesus várias vezes está dizendo, eu sou o bom pastor. O povo judeu ainda está preso na sua justificação, nas suas obras. E por ainda estar preso na sua justificação em obras, então eles não alcançam a salvação, mas ainda assim não deixam de ser um povo escolhido de Deus. Agora, nós somos o verdadeiro povo de Deus. Então você é a ovelha do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é a ovelha do Senhor. Sendo ovelha, então, quando ouvimos a voz do Senhor, nós seguimos. Só segue a voz aquele que é ovelha. Aquele que é ovelha, aquele que é bode não segue a ovelha, não segue a voz do pastor. Somente quem é ovelha. Um dia você não tinha a natureza de Cristo, mas quando você creu em Jesus, mediante a fé, você saiu do aprisco da lei, então você agora ganhou uma nova natureza, a natureza da ovelha do Senhor Jesus. Amém? Ainda avançando, outro significado, Jesus fala também no verso 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Qual que é o verdadeiro significado da porta? A porta aqui nada mais é, aqui não é, como eu disse, entrar no céu. A porta aqui, vamos voltar aqui à figura do aprisco. O aprisco é cercado de pedras, é muro feito de pedras, e você está vendo aqui, ó, o pastor. Muitos apriscos não tinham portões, não tinham portas. Então muitas vezes o pastor se deitava na porta para se fazer de porta para as ovelhas. Então, vamos lembrando, o aprisco era a lei, era onde você estava. Jesus está deitado, ele se ofereceu como porta para você. Jesus é o caminho, ninguém sai da religião, ninguém sai do pecado se não passar por Jesus. Então o que é a porta? Jesus já disse aqui, o significado, ele mesmo diz, eu sou a porta. Qual o significado da porta? É Cristo. Então ninguém pode alcançar a salvação, ninguém alcançará a salvação, ninguém alcançará o favor de Deus, se não for por meio de Cristo. Jesus está deitado na porta, por Deus foi enviado, ele se deitou, na verdade ele deitou e morreu, e ressuscitou. E aí todo aquele que crê, ou seja, vai passar por essa porta. Quantos aqui já passaram pela porta que é Cristo? Agora é importante passar pela porta, lembrando, Jesus está aqui falando da verdadeira crença, o verdadeiro significado. Tem pessoas que acreditam em Jesus também, mas Jesus como profeta, Jesus como um bom homem, Jesus como alguém que foi alguém que encarnou, mas não acreditam em Jesus como Filho de Deus. Jesus é a porta, mas a porta como sendo Filho de Deus. Não existe outra porta, não existe intermediários. Não existe mãe de Deus, não existe nenhum outro santo que possa tirar você. Somente Jesus é a porta. Lá na frente, Jesus ainda fala em João 14, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Além de ser a porta, ele é também o
caminho. Diga assim comigo: Jesus é a porta e o caminho. Amém. Ainda outro significado, Jesus também fala da pastagem. Está aí no verso 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Olha só, Jesus agora está dizendo, olha, você pode entrar e sair. Entrar e sair, lembrando que não é entrar e sair da salvação, é entrar e sair da religião. Então, ao entrar e sair desse aprisco que é a religião, você vai encontrar a pastagem. Entendemos que o verdadeiro significado do aprisco era a lei, que era passageiro e transitório. Agora, a pastagem significa o que o Senhor tem a oferecer para você, que é a vida espiritual, que é a verdadeira água viva, que é a palavra espiritual. Infelizmente, as pessoas passam pela porta, que é Jesus, mas algumas não encontram a pastagem, ainda voltam a ficar presas na lei. Como eu disse aqui a respeito daqueles que acham que pelo fato de dar um dízimo, Deus tem sempre que abençoar ele, acha que é injusto se porventura ele vier a perder o emprego. Passaram pela porta, saíram do aprisco, mas ainda não encontrou a pastagem. O que é a pastagem? A pastagem é a grama verde, fala de alimento, fala de nutriente, e esse alimento e nutriente só encontramos em Jesus. Não podemos ter água de descanso e pastos verdejantes se não sairmos do aprisco do legalismo. Mesmo tendo passado pela porta, se ainda continuarmos no aprisco do legalismo, continuaremos presos na religião. No verso 5, ainda continuando, no verso 10 e 12, ainda fala que na porta também tinha o porteiro e os ladrões. Olha o que diz o verso 9, 10, 12 e 13. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Qual que é o significado aqui do porteiro e dos ladrões? Eu sei que muitas vezes você já leu esse texto assim, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E primeira pergunta, quando você fazem assim para você, olha, quem é o ladrão aqui? Primeira resposta que você tem na ponta da língua, é o diabo. Mas o texto aqui, Jesus não está falando do diabo. Jesus não está. O texto que nós estamos acompanhando, não existe o diabo. Jesus não está falando do diabo. De quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? Com os religiosos. Então, quem são os ladrões aqui? São os falsos mestres. São aqueles que ensinam para enganar. Claro que esses falsos mestres também são usados pelo diabo. São instrumentos na mão do diabo. Então, pode-se falar que é o diabo? Sim. Mas, na verdade, são os falsos mestres. São os falsos ensinos. Então, quem são os ladrões que vêm para roubar, matar e destruir? São os ensinos que te levam a sair do centro do cristianismo. Existem muitos ensinos por aí. Existem muitas religiões onde Cristo não é o centro. Jesus não é o centro. Objetos e talismãs são o centro, imagens são o centro, qualquer outra coisa é o centro, menos Cristo. E o que eles estão fazendo através desses ensinos? Roubando a Cristo, roubando o Cristo do centro, matando a sua fé e destruindo a sua vida. Então, na verdade, hoje nós fomos libertos desses ladrões. No entanto, devemos estar atentos a esses ladrões que trazem falsos ensinos. A Bíblia diz também que havia aqui o porteiro. Quem que é o porteiro? É o Espírito Santo. Quem pode abrir essa porta? Somente o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes você lá na sua célula, você fala a verdade, você compartilha, você experimentou da vida, você experimentou da pastagem, você viu o quanto é bom, você está querendo com que aquela pessoa saia também daquele aprisco e ela não sai. Mas é porque ela ainda está fechada, está cega e o Espírito Santo ainda não abriu a porta para ela. Não é que o Espírito Santo não quer abrir, o Espírito Santo quer, porque ele é o porteiro, ele vai abrir. No entanto, é a pessoa que decide se vai entrar ou não. Então, o significado do porteiro é que ele é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje você já é uma pessoa melhor, se hoje você já é um cristão que antes era bravo, mas agora já é uma pessoa mais mansa, você pode ter certeza, é porque o Espírito Santo de Deus tem convencido você do pecado. Somente ele pode nos convencer. Agora, cuidado com os falsos ensinos. Cuidado, porque até hoje, ainda dentro da igreja, os falsos ensinos estão aí, forte.
tentando levar você a sair fora do centro, que é Cristo e a sua igreja. Existe hoje, agora mesmo contemporâneo, existe um pessoal evangélico, se denominando evangélico, que dizem assim, olha, nós precisamos de Deus, mas a igreja não é necessário. São os chamados sem igreja. Cristo sim, igreja não. Sabe o que é isso? Ensino falso. São aqueles que vieram para roubar, matar e destruir. Como eles podem ensinar que Cristo sim e igreja não? Então, eu acredito na cabeça, mas não acredito no corpo. Porque Cristo, em Efésios, diz, eu sou cabeça. E o meu corpo é a igreja. E a autoridade aqui na terra eu dei à igreja. Agora, existem esses falsos ensinos. Agora, cuidado, porque justamente hoje, com a tecnologia, com a modernidade, existem cultos online, cultos diversos. Hoje a diversidade de culto existe aí muitos mesmo. Hoje existem até pastor assim falando, olha, né, você não está contente naquela igreja? Olha, vem para a minha igreja, aqui a gente não vai pegar no seu pé não. Olha, aqui o dízimo é 8%. Ensino falsos. Olha lá, não tem poder, não tem milagre, vem para cá, que aqui tem poder, aqui a mão de Deus está aqui. Irmãos, cuidado, Cristo é o centro. Existem aí, eu estava assistindo uma reportagem, um canal de TV, onde as pessoas testemunham e falam da sua profissão, falam do seu crescimento, do seu avanço profissional, aí terminam dizendo assim, eu sou, aí fala o nome da igreja. A igreja não salva. Quero dizer para você, nós somos a Igreja Batista Água Viva. Mas só temos um nome. Mas somos igreja de Cristo. Cristo é o centro. A partir do dia que você me ver aqui pregando que, olha, a Igreja Batista salva, a Igreja Batista que mudou a sua vida, você pode me tirar daqui, pode denunciar o pastor Silvio, porque eu não estou mais pregando a Cristo. Caí nos 5 minutos e estou pregando ensino falso. A Bíblia, os apóstolos morreram por causa de Cristo e a igreja. Mas não é um nome. Não é um nome. Morreram por causa de Cristo e a igreja que é formada pelos membros, o corpo de Cristo. Então hoje nós temos, irmãos, esse ensino falso? Temos. E temos que nos atentar. Porque as ovelhas... E é interessante que como que entra o ladrão? Voltando lá à figura do aprisco. Deixa eu voltar aqui à figura do aprisco. Voltando à figura do aprisco. O ladrão, ele simplesmente salta o muro e rouba as ovelhas. Ele não passa pela porta. Então ele não passa, ele não prega a Jesus, ele faz qualquer outra coisa, menos a Cristo. Esse é o ladrão. Então cuidado, quando qualquer ensino, religião ou igreja, se você ouvir, mas Cristo não é o centro, Cristo não é a salvação, Cristo não é a porta, foge dessa igreja, foge desse ensino, porque certamente é ladrão e mercenário, que está tentando simplesmente roubar e destruir a sua fé. Sexto, o significado do pastor. Aqui no verso 10 e 11, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui, muito fácil. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aqui, vida, a palavra vida, no original, é a palavra zoe, que significa vida de Deus. Somente Jesus pode dar a vida de Deus para você. Quando você ouve uma mensagem, quando você participa de uma reunião de célula, uma reunião de culto, e você sai mais leve, cheio de fé, é porque de fato você recebeu a vida de Deus. Você de fato creu ali que naquele momento, houve então um momento que a vida de Deus foi liberada e do interior do irmão fluiu o espírito de vida. Então Jesus é o bom pastor. Sétimo, ainda Jesus diz, e aqui é o ápice. Jesus diz assim, o significado de ouvir a sua voz, verso 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Depois de Jesus dizer tudo isso, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, os judeus religiosos que cercaram Jesus disseram, olha, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. E respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes. Porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Veja que agora chegou o ápice da discussão. Os judeus parece que estão se convencidos
do que Jesus está falando, mas eles querem ouvir da boca de Jesus. Vamos, até quando você vai deixar a gente curioso? Até quando você vai nos deixar curioso? A nossa mente em suspenso significa até quando você vai nos deixar curioso? Dize logo, dize francamente, você é o Cristo? Porque se você disser, nós então vamos crer. Mas olha aqui a resposta de Jesus diz. Jesus diz, olha, vocês têm visto a obra, vocês não me creem. Esse é o problema. As ovelhas ouvem a voz e obedecem. Agora, aqueles que não são ovelhas, eles esperam acontecer alguma coisa para poder obedecer. Aqui, Jesus está dizendo agora no debate com o povo judeu. O povo judeu está esperando alguma coisa. Jesus diz para eles então crerem e obedecerem a Jesus. O significado das ovelhas simplesmente é aquele que nasceu de novo, ouve a voz e simplesmente tem a disposição agora para obedecer. Tem pessoas que não creem no verdadeiro pastor. Tem pessoas que são assim, eu preciso esperar acontecer alguma coisa. Deus falar comigo. Como aquele irmão, você precisa ler a Bíblia. Não, Deus ainda não falou comigo. Na verdade, ele não está disposto a obedecer. O que ele está esperando? É um anjo? Porque tem crente que espera anjo aparecer, acontecer alguma coisa. Ainda essa semana eu estava conversando com uma irmã, que é membro de uma das nossas células, e ela ainda não está decidida se vai ficar aqui conosco ou não. Ela participou do nosso encontro com Deus, e aí ela falou, nossa, eu gostei muito do culto, gostei muito da célula, gostei muito do encontro, fui avivado. E eu perguntei a ela, e o que te impede de fazer parte aqui da nossa igreja? Ela, eu vou orar, vou ver se Deus realmente quer que eu fique aqui. Eu falei, mas olha, você já tem visto as obras, você mesmo falou, você foi avivada, você mesma falou que você tem gostado do culto e a palavra fala ao seu coração, você mesma falou que a célula você gosta e tem abençoado você. Então, em outras palavras, ela está como o povo judeu, esperando Deus mostrar, manifestar alguma coisa, para ela então decidir e obedecer. Irmãos, qual a diferença? Aqui é o ápice. Jesus conclui o texto, a explicação dizendo que aqueles que são minha ovelha, eles obedecem, simplesmente obedecem. Eles não esperam um sinal, eles não esperam algo maravilhoso, não esperam uma obra para crer. Esse é o grande problema hoje, atual também na igreja. Muitos estão esperando algo para ver, eles esperam ver para crer, ou esperam sentir para crer. A fé simplesmente é você acreditar, é você crer. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que ver. Olha comigo, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. Abra comigo Romanos capítulo 8. Vamos ler esse texto. Romanos 8, verso 8. Todos estão vendo a obra natural, mas não enxergam a obra espiritual. E nós precisamos, como ovelhas, enxergar a obra espiritual. O ponto central aqui é obediência. Romanos 8, verso 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal nem é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio de seu Espírito que em vós habita. Irmão, o Espírito Santo habita em você? Amém? Se de fato ele habita em você, você sabe quando a voz de Deus está falando. Aquele que nasceu de novo, ele não precisa esperar nenhum sinal. É ovelha. Ele ouve, segue e obedece. Ele não precisa esperar um sinal. Ele não precisa esperar alguém. Simplesmente o centro do cristianismo, o ponto central do cristianismo é ouvir e obedecer. Mas muitos cristãos não têm essa disposição para ouvir e obedecer. São ovelhas, mas não estão obedecendo. Estão até ouvindo. O problema não é ouvir. Uma vez que você é ovelha, uma vez que o Espírito de Deus habita em você, você tem ouvido. Agora é o outro ponto. É a obediência. É obedecer. Eu encerro contando uma ilustração. Uma certa vez, uma irmã, uma mulher, estava se queixando das suas lutas, privações, que não tinha dinheiro para nada, nem para pagar suas contas de água e luz. Então, em resposta às suas constantes reclamações, um pastor disse assim, minha irmã,
eu lhe recomendo a senhora ler Mateus 6,33. Estude essa passagem bíblica, pois eu tenho certeza que você será abençoado. A mulher agradeceu ao pastor, garantiu que iria ler sim, estudar o texto indicado, mas foi embora triste, sem fé e cabisbaixo. Algumas semanas depois, o pastor ficou sabendo que haviam de fato cortado a água e a luz daquela família. E ele foi visitá-los e perguntou à mulher: minha irmã, você leu o texto bíblico que lhe indiquei? E ela: sim, pastor, li várias vezes, conforme o Senhor recomendou. E nem assim foi abençoada? Perguntou o pastor. Nem assim, pastor, respondeu ela. Então o pastor lhe pediu que pegasse a sua Bíblia. Ela demorou um pouco para achar a Bíblia, pois não sabia onde havia colocado. Assim que a entregou ao pastor, ele perguntou: você estudou Mateus 6,33 nesta Bíblia ou numa outra? E ela respondeu: Senhor, pastor, eu só tenho esta Bíblia. Então foi nela que eu estudei. O pastor então abriu em Mateus 6 e imediatamente um cheque ficou à vista e caiu. Era um valor suficiente para pagar todas as contas mais urgentes. E a mulher ficou surpresa e profundamente envergonhada quando o pastor lhe contou que foi ele mesmo que colocou aquele cheque ali no encontro anterior. E ela mesma não acreditava. Existe crente assim? Sim. Não, ouviu, mas não obedeceu. O Senhor tem um tesouro para você. Tudo que você precisa e necessita, o Senhor quer dar a você. O alfabeto grego e humano é ABCD, mas o alfabeto de Deus é o obedecer. O ponto central do cristianismo é obedecer. O povo judeu religioso estava ouvindo a Deus. Estava ouvindo, mas não tinham a disposição para obedecer. E Jesus termina: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Você já é ovelha do Senhor. Portanto, se porventura em áreas da sua vida você tem relutado: eu estou esperando um sinal, estou esperando Deus falar comigo. Deus já falou na sua palavra, Deus já falou através de pessoas. Agora o que necessita de você é obedecer. Não faça como essa mulher. Muitos fazem como essa mulher da história. Não, eu estou orando, eu vou orar. Tem muita crente que diz isso, né? Não, eu vou orar por essa situação. Você está enganando a si mesmo, porque Deus já falou comigo. Deus já falou com você, perdão. O que você necessita é levantar, sair do seu lugar e obedecer. Aí você vai ver o tesouro, a recompensa, as portas abertas que o Senhor tem para você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Coloque a mão em seu coração. Nesse momento, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você está aqui hoje, ouviu essa mensagem, e você já ouviu a voz de Deus por várias vezes, mas ainda não teve a disposição para obedecer. Que nesta manhã você se arrependa e esteja disposto a obedecer ao Senhor. Você, de fato, o Espírito de Deus já tem habitado em você, e o Senhor já falou com você. Eu não sei em qual área Deus falou contigo, mas nesse momento, comece a falar: Senhor, eu estou disposto. Pai, me perdoe se eu protelei. Me perdoe, Senhor, se eu não tive a disposição para obedecer. Mas a partir de hoje eu declaro: Tu és o meu bom pastor. Tu és, Senhor, o meu bom pastor. E eu sou a Tua ovelha. E eu quero Te obedecer. Senhor, em nome de Jesus, Pai, oramos nesse momento, crendo, Senhor, nessa palavra que Jesus assim proferiu. Oh Deus, somos Suas ovelhas, Pai. Eu oro por este rebanho. Eu oro por este rebanho, Senhor. Oh Deus, que sejamos um rebanho obediente à Tua voz. De fato, temos ouvido a Tua voz, a Tua palavra é a Tua voz. No Espírito, o Senhor já tem falado ao meu irmão. O Senhor já tem liberado impressões no Espírito. Ó Pai, eu oro, Senhor, para que meu irmão seja liberto, Senhor. Ó Deus, e tenha disposição para obedecer. Disposição, Senhor, para perdoar. Disposição para seguir adiante. Disposição para levantar, sair da religião. Disposição, Senhor, para seguir-te e te obedecer. Oh Deus maravilhoso. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor. Tu és o nosso pastor. Guia-nos, Senhor, por Suas veredas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Vamos cantar essa canção.